Bom, gente, hoje nós vamos dar sequência às palestras do Alan. É a quarta palestra. Não é só para relembrar, nós vamos ter mais duas no mês de novembro. Uma no dia 19 de novembro e a outra no dia 22 de novembro. Isso. A de hoje, falar um assunto que nos interessa muito aqui no núcleo de evolução humana, que é a relação entre ácidos graxos e encefalização. Então, deixo contigo, Alan. Pode começar. Maravilha. Agradeço a todo mundo que está vendo, assistindo, né, e que vai assistir agora. Eh, eu só queria saber, Jorge, você já colocou? Eu preciso colocar aqui a. Isso, é você que tem que É o colocar, que tem que Alan. pôr. Tá. É, tá? Muito bem. Já tá, já tá. Maravilha. Então, o primeiro slide é de um conflito entre Índia e China, na fronteira dos dois países. Existe uma área, um vale, na realidade, que está contestado e aí os indianos foram lá e fizeram uma estrada e os chineses foram lá e fizeram uma pequena represa. Aí, volta e meia, os dois exércitos vão, eles não podem dar um tiro sequer, senão seria um ato de guerra. Então, eles acabam brigando, né? Depois da fase de empurra-empurra, acabam brigando e brigam com pedras. Aí nós podemos ver um monte de pedra. Neste caso aqui, né, houve, lamentavelmente, a morte de um tenente indiano. Levou uma pedrada na cabeça e acabou morrendo. E não acabou aí. Em, Aqui, 19 aqui, em dois, aqui está sendo cadeirada. mas a Aqui está cadeirada sendo cadeirada, tá bom? não sei se é bom ou ruim, mas não dá o efeito. Mas Esse aqui era pelo menos não dá tiro também. não dá tiro também. Ainda. Aí nós podemos ver que a confrontação ficou mais séria. E isso foi em 2020. Mas o que chama atenção aqui é que aí o pessoal está jogando pedra, eles estão catando, né? Estão jogando com a mão direita, porque para você jogar uma pedra com força, você precisa usar um lado do corpo. Então, nós podemos ver o sujeito aqui, ele está se armando com a mão direita para trás e a perna direita para trás. Na hora de lançar, como dá para ver, esse cara está lançando uma pedra grande, né? O braço direito está esticado e a perna direita foi para frente, né? Então, em inglês chama-se a mão direita, right-handedness. Aqui a gente é mais completo e chamamos de destro, né? E aqui é um vídeo também de um policial na Austrália, aborígene, caçando um wombat, né? Dá para ver também, ele está no processo, ele catou uma pedra do chão, ele estava embriagado, né? Ele está dando aquele passo para frente com a perna direita para lançar a pedra sobre o coitado do bicho. Deu um Huawei na Austrália porque metade do povo achou que era uma crueldade danada, ele tinha que ser expulso da polícia, e a outra metade achou que não, que isso aqui é uma tradição de caça dos povos originários. Então ficaram discutindo esse troço aqui, e o coitado do Wombat morreu. Mas levantamos isso aqui justamente para falar um pouco sobre, né, a pedra jogada, né? E aí, quando você analisa a velocidade, energia de impacto, né? No gráfico no lado esquerdo, né, superior, a gente pode ver que, nas medições que nós fizemos, isso já é década de 90, existe um aumento de energia, de impacto, né, chegando a quase 200, 180 newtons meter, ou joules. E isso
você tem um ganho de energia muito grande. Assim, no começo, quando se aumenta a massa jogada, mas aí quando você chega lá perto de 500 gramas, por aí, você está no joelho da curva, onde existe digamos, o impacto maior para a energia que você coloca dentro da pedra jogada. E aí, como é que se escolhe? A gente escolhe assim por hoje a gente faz com o óleo e também testando, né? A maneira de testar é eu não posso mostrar aqui, mas é de jogar, é de fazer um movimento com a palma da mão para cima e levanta e deixa cair. Isso a gente chama de ponderar. Vem de pondos, né? Que é o pound, que é a libra, que é a massa universal que está rolando aqui faz desde que a gente tem indicações de medição, né? Na época de Babilônia, nós tivemos uma medição chamada mina. Isso foi adotado pelos gregos, né? Virou a mina de prata quando foi inventada a moeda. Por isso que chama-se moeda, mineração, money, né? Todas as palavras estão relacionadas à massa, né? Ideal para jogar. E essa massa está constante pelo menos 2 milhões de anos. Nós temos a verificação dos manoportos de Olduvai e a média da seleção masculino é de 480 gramas, mais ou menos. Aí, embaixo, aliás, à direita, nós podemos ver o porquê que a distribuição das pedras é sempre um tipo Poisson. É que nós julgamos o tamanho da pedra e a massa da pedra através do seu tamanho, a dimensão linear, ou pelo menos área, né, que a gente enxerga, né, com a visão. Se a gente erra um pouquinho, 10% a mais, 10% a menos, isso afeta a massa da pedra. Então, essa tendência, né, de errar um pouquinho ou de escolher uma pedra, né, um pouquinho maior, um pouquinho menos, faz que a distribuição das pedras catadas, né, seja, né, uma distribuição Poisson. E aqui mais ou menos no centro, nós temos a distribuição Poisson, né? E é também a distribuição real de pedras catadas e guardadas num lugar chamado Cave of Hearts, né? De mais ou menos meio milhão de anos atrás. Eram catados para jogar, porque não servem para fazer, não servem para lascar, porque tem eração, assim, pedras vulcânicas, são redondas, não modificadas, e ficam na entrada da tal da caverna, que fica numa altura acima do nível do chão. Então, eram tocados deliberadamente, né, para expulsar qualquer predador ou talvez outros grupos humanos. A gente não sabe por quê. Isso é o que em inglês vocês chamam de cache. Cache é francês, mas é cache, né? É É caixa, né? cache Ah, de pedras, é. fazer E uns os estoques. manoportos eram caches que foram levantados por Rick Potts, Rick Potts, mas ele nunca exato. estudou. É, O exato. que ficou interessante disso é que a técnica de analisar a distribuição de massa nós lançamos e realmente ficou aceito e existe agora o tal de Mass Distribution Analysis e é usado. Aí nós temos esses justamente caixas de manoportos esferoides, né, de diversos lugares. Aqui no lado esquerdo nós temos caixas descobertas por Wright Ferring, né, que ele nunca publicou a distribuição de massa, mas ele disse que ao lado de alguns
esqueletos assim, de animais que foram retalhados, existem esses pequenos caixas de pedras que ele acha que era, né, guardado para jogar em outros predadores, só que nós não sabemos a distribuição ainda. No lado direito, nós temos as pedras, as esferoides de Ain Hanesh, 2 milhões de anos atrás. São muitos, né? E foram selecionados e modificados, né? E o interessante dessa história é que são muitos e as modificações são múltiplas. O que você pode ver, eu consegui pegar esses aqui, manusear um pouco, né? Mas aí tem mais ou menos 100 lascas tiradas, né, dessa pedra. E aí, numa tarde, cheguei à conclusão que a média de massa, isso foi baseado na medição à mão, né? Aqui no paper que nós apresentamos aqui, eu chamei de oleômetro e colou, né? Ninguém reclamou. Mas a Agora, Júlia Cabanês agora faz. me diz uma coisa. É, Hum, faz alguma diferença você, no arremesso, você jogar, atirar um manoporte ou um esferoide? O esferoide traz algum benefício, alguma eficiência maior? traz. Que o esferoide é a figura geométrica onde você concentra maior massa dentro de uma dimensão linear menor, né? Tanto que a Terra é um esferoide, o Sol é um esferoide, etc, etc, tal, né? E os caras, eu acho mais interessante, inclusive, dessa distribuição de massa aqui que ela fez na PhD dela e publicou recentemente, é que a distribuição em Poisson, claramente, a média é realmente 510 gramas, né? Exatamente o que a gente achava que ia ser. Mas, para mim, a coisa mais importante é que os caras, que esse é masculino, os caras escolheram, né, pedras, seixos rolados, maiores, com a intenção deliberada de reduzir, produzir um esferoide do tamanho e massa ideal. Então, esse aqui é um salto, para mim, pelo menos, um salto de cognição bastante forte. Agora, quer dizer, precisa de um investimento desgraçado para fazer um esferoide, né? Eles fizeram um investimento assim bem razoável, né? Ou A seja, devia ser. Júlia chegou à conclusão que ela disse que são ótimas pedras para jogar se você for homem, mas ela disse que ela acha que não foram feitas para jogar, só que ela não sabe o porquê que foram feitas. Ah, ela acha que não Também foram. Ela acha que não. não foram feitos para jogar? Não, ela acha que não, só que ela não propõe outra coisa. Só que ela Jogar, bo- jogar, boli, reconhece, jogar boliche. para jogar boliche, né? Aliás, é uma das opções, né, é possível Se fosse que para jogo. ficaram curiosos em ver alguma coisa rolar se movimentar sem pernas, né? Eu tenho um vídeo de um lobo, uma cruzada de lobo com coiote, tá brincando com uma bola, sozinho, selvagem, né? E achando interessante. Inclusive, nós temos de outros esferoides uma distribuição bem menor, que indica que foram feitos para crianças. Então, obviamente, tem um aspecto cultural que toda criança, especialmente os meninos, tiveram uma aprendizagem, né, de como, né, fisicamente jogar, porque isso modifica, inclusive, um esqueleto. Agora, E aí nós temos, você acha que os esferoides eram para jogar? eu acho que eram para jogar, mas aí
como eu vou dizer, ela passou 3 anos vendo isso com Maria Helena Moncel e aí quem cuida disso aqui é a Claire, esqueci o sobrenome, tem uma certa resistência à ideia do uso dessas coisas aqui com o míssil, né? A gente pode testar, a gente pode testar no próximo debate de candidatos a prefeitos de São Paulo, né? Não precisa, nós temos os indianos e chineses que realmente mostram que o negócio é para valer. É, Eu mas acho eles, que esse é mas, mais incentivo para homem do que para mulher. mas Enfim, os chineses lá que você mostrou não fazem esferoides, eles usam manoportes, né? eles usam Manoport porque não tem tempo para fazer. Aí, tem uma pesquisa que foi feita lá pelo De Veer, na África Ocidental. Ele demonstra, sim, e chega à conclusão que a morfologia, especificamente dos esferoides, é diferente do que o uso de outros tipos de pedra. Ou seja, que existe uma clara escolha de matéria-prima para produzir coisas, né, redondas e pesados e lascas que são usadas para outras coisas. Então, não é um subproduto, né? Só que isso aqui é mais recente, isso aí é 200 mil anos. Mas nós temos coisas bem mais antigas. Nós temos ainda esferoides, né? Deliberadamente, né, produzidos há 2,4 milhões de anos, de Ain Bucherit, que é ao lado de Ain Hanesh. Ou seja, os caras estavam fazendo essas coisas aqui durante 400, pelo menos 400 mil anos, né? Eu acho um espanto, mas não temos ainda a indicação da massa desses materiais, né? Agora, esses são bem toscos, né? Esses são bem toscos. Ah, esse aqui claramente não foi feito para jogar boliche, né? Então aí você fica com. Eu tenho o peso individual desses aqui, que aí é 600 gramas e 400 e pouco. E são pedras, assim, boas para jogar, de ao mínimo do tamanho da gente, né? O interessante da Mass Distribution Analysis é que indica também o tamanho do bicho que faz. Então, os homens que cataram as pedras lá da Cave of Hearths, né, eram robustos. A gente chega à conclusão que a estatura média era em torno de 1,80, que é parecido com alguns fósseis que tem lá da Rodésia, né, que era Rodésia, Zimbábue, que é Broken Hill. Então, os caras eram fortes e grandes. E isso não é apenas 2,4 milhões de anos atrás, mas assim de 100 anos atrás, né? Porque tinha uma ilha no Pacífico e que o pessoal jogava pedra. Era a arma deles, né? Eram chamadas das Ilhas Selvagens, Savage, agora Niue. E isso aqui é um trabalho que foi feito pela Barbara Isaac e a filha dela, a Guinera, que é a viúva da Glenda Isaacs. E lá no direito no superior existe um exemplo da pedra. Eu fico muito feliz porque eu estava fazendo um projeto de transportes lá em Auckland. Entrei no museu, fui conversar com o pessoal, perguntei lá se tinha alguma coisa lá dos Ilhas Niue e aí achei uma gaveta cheia dessas pedras aqui, onde estavam lá como peso de rede. E eu disse que não, isso não é pedra de pedra, isso aqui era para jogar. Tirei uma foto, mandei para a Bárbara e ela ficou mais feliz porque dobramos em um dia o número de exemplos dessas pedras aqui.
Mas elas são modificadas, é São polida? modificados. É feito de coral. Eles Ah, pegam um pedaço de coral muito duro, mais antigo, né? E sei. lá eles fabricam assim, fica mais ou menos parecido com uma bola de futebol americano. Aham. E a maneira de jogar era de fazer que girasse assim no ar, e daí a ponta era o que atingia o alvo. Por isso que são um pouquinho mais leves do que os mais antigos. Mas elas são feitas por lascamento ou por polimento? As duas coisas, né? Primeiro lasqueado, depois, de alguma maneira, esse não deu para ver. Mas esse aqui é um típico dos que eu fotografei, né? E ganhamos a licitação. Bom, para jogar precisa de uma mão só, né? Os machos chimpanzés tendem a ser canhotos, as fêmeas são destros, né? Por que as fêmeas são destros? Porque, em geral, carregam os filhotes, né, com a mão esquerda para que o filhote seja mais junto, pelo menos, ao coração, né? E isso é uma coisa, inclusive, você pode ver menininhas assim pequenas. Eu tenho uma netinha agora e ela carrega a boneca dela, a bebê. Em geral, ela carrega ou, ou pelo cabelo ou pelo pé, ou quando ela está prestando atenção no braço esquerdo. A gente sabe que nós somos 90% destros, né? Os fósseis da Europa, 92%, Neandertal, 89%, ou seja, 90%. Nós sabemos que o Homo erectus, há 1,6 milhões de anos atrás, tinha una e clavícula maior. Isso é devido ao uso específico, significando que o cara provavelmente era destro. Tá, Homens uniclavícula maior do lado direito, é do isso? lado direito, exato, desculpe. Homens e mulheres escolhem pedras em função do dimorfismo sexual, e é um modelo bem simples, sugere que a massa é uma função do braço e comprimento do braço e ombro, e se os homens escolhem 480 gramas, que é uma libra, as mulheres deveriam escolher 330 gramas. Isso foi testado e comprovado. E só depois de fazer isso aqui, eu descobri que a bola oficial de handball para homens é 455 e das mulheres 365, né? Isso porque eu peguei justamente um time de handball feminino para fazer testes com as pedras, diversas pedras, e uma das menininhas chegou, meninas, né, 15, 16 anos, chegou e disse: Olha, mas a gente sabe disso porque a nossa bola é mais leve. Aí, com a prática, os ossos do braço direito giram um pouco mais, né? Existe uma variação de torção humeral, humeral torsion, que modifica o esqueleto. Então, nós temos evidências, né, de jogar pedra ou jogar alguma coisa no registro do esqueleto. No lado direito existe um gráfico onde nós podemos ver em superior, lá na parte superior, né, alguns exemplos de Homo erectus que têm uma baixa torção humeral. Também os neandertais também têm. Aí, quando se chega no meio paleolítico, não tem mais. Mas os últimos, lá embaixo, são jogadores de beisebol, né? O pessoal que joga a bola. Eles têm no esqueleto, na formação deles, uma torção, semelhante a um erectus. Então, por duas razões. Primeiro, porque hoje você escolhe o cara que vai jogar beisebol, né, como pitcher,
né, através de testes da sua torção. Se não tiver torção, se tiver uma torção baixa, o cara é escolhido, né? Mesmo se o menino for bom, né, se não tiver isso aqui, ele não vai ser escolhido e não vai para o Major League. Então, é algo assim que você nasce com isso e também modifica através da prática. Inclusive, ele modifica o próprio húmero que começa a girar. Então, nós conseguimos enxergar isso aqui no esqueleto. Mas eu não entendi o que que isso significa, Alan. Significa, na realidade, se você consegue girar o braço bem para trás, você não consegue fazer um, uma reserva de energia elástica, né, suficiente para alcançar uma velocidade alta. E as velocidades assim altas assim do cara profissional de handball é 30 quilômetros 30 metros por segundo. Ah, mas por que que Homo erectus seria parecido com os jogadores de beisebol Porque e o ele era re... muito bom em jogar pedra. Ué, mas por que que isso desaparece no Porque se resto você do não treinar paleolítico? isso, se você não treina isso, né, ele desaparece quando você usa arco e flecha. Porque a gente não joga mais. Sim, mas Se arco e você fosse treinado desde pequeno, sim, né? mas arco e flecha é muito tardio na evolução humana, Sim, sim, extremamente sim. tardio. Tanto que aí o Neandertal tem. Então, Arco e flecha não. O Neandertal não, não tinha arco e ele flecha. tem uma baixa torção, né? Justamente porque é um especialista em jogar. O cara que é bom de jogar tem uma baixa tensão humeral, porque ele consegue colocar bastante energia nos tendões e músculos na hora que você está soltando, né? Ou seja, a aceleração do míssil é o máximo. Deu para entender? Não adianta ter essa energia se você vai jogar o troço para cima, isso não serve para nada. E o legal da história é que aí existe evidência no esqueleto onde você consegue dizer, não, esse cara era bom de jogar. Então não é nem dúvida. Homo erectus era bom de jogar. Ele vivia disso. Era o meio dele. Era profissional, Major League. Sim, mas por que que os outros do Paleolítico Médio não eram bons de jogar? E pararam de jogar. Eles tinham outros meios, né, de caçar, especificamente arco e flecha. Aí começa a usar outros músculos e talvez mude Não, mas não pode outras ser, formas Alan, de pegar. porque arco e flecha é uma coisa muito recente. Muito resistente, eu sei, mas aí é no meio e final do Paleolítico que aí desaparece essa facilidade. E só existe, né, no atletas que realmente jogam, né? Pessoal que joga, como chama, javelin, né? Aquele negócio olímpico e tal, né? Então esse pessoal tem, porque eles são treinados desde pequeno, né, e têm uma habilidade natural. É, aí existia também, há uns quase 20 anos atrás, né, o Inácio de la Torre, né, começou a discutir esse troço aqui, dizendo que não existia Manuports, eram ecofatos. E daí fez uma série de papers, isso já meio que eram nós cegos, cara, aqui, e meio que caiu em desuso, né? Ele mostra assim uma praia lá no Lago Turcana, cheia de pedras, mas com 2 milhões de anos, né, de gente jogando pedra por aí, não é surpresa que tem um monte de pedra jogada ou aparecendo lá na praia. Então vamos ignorar isso aqui. Mas como você consegue distinguir um manoporte de um ecofato? Se consegue distinguir, né, com duas maneiras. Primeiro, quando existe uma concentração numa região, né, tipo, você tem um site, né, aí tem um aqui, a gente vai ver agora, na Quênia, aí está cheio de pedra, né?
mas foram catados e guardados no lugar. Então, existe uma distribuição, né, ou seja, uma densidade, né, de pedras bem maior do que o natural. E a segunda é através da distribuição de massa. Se você vai lá e cata, mede esses manuportos, e o resultado é uma distribuição Poisson com média de 500 gramas ou 450 gramas, então você sabe que isso aqui foram catados, são manuportos, né? Porque, inclusive, a gente usou isso aqui para inferir a presença humana lá em como chama aquilo? A Pedra Furada. Porque existe uma estrutura, essa estrutura é feita de pedra e a distribuição da massa das pedras bate com a distribuição humano e não qualquer coisa assim e que pode ser natural ou induzida por macaquinhos, né? Eu acho muito difícil você distinguir um manoporte de um ecofato. Isso eu Acho muito acho que difícil. é muito difícil. Aliás, você não consegue distinguir. A Consegue, porque única todo manoporte é um é um ecofato. ecofato, É. exatamente. Então, a única coisa que você pode fazer é, né, verificar a densidade e fazer um mass distribution analysis. Isto vale, inclusive, para épocas pré-artefato. É, mas aí você está andando em círculos, né? Não, 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 não. Se você tem alguma coisa, um ponto qualquer, que não existe uma razão para que isso seja um resultado geológico, então, alguma coisa, né, que não fosse um processo normal, não é pedra que caiu de um falésia, assim, né? Mas existe essa concentração e a mass distribution, né, em torno, né, de 450, se pode inferir com um certo grau de alta probabilidade que aquilo foi catado e juntado, né? Nature is tricky. É o eu acho que se você olha com o olhar de engenheiro, isso faz sentido. Se você foi treinado durante anos e anos e anos a só pensar em artefatos, né, existe uma certa rejeição. Daqui dá para entender. Aos poucos, a ideia de Mass Distribution Analysis está. Porque é a única coisa que nós temos. Se você não tem artefato, o que que você tem, né, para inferir qualquer coisa de comportamento? Pois é, mas isso eu acho arriscadíssimo. Eu acho. É, eu, Se você não tem pedra certamente lascada, acho muito perigoso você inferir atividade humana através de ecofatos que a gente pode estar chamando de manoportes, entendeu? não, vamos aí mudar um pouco então de terminologia. Vamos dizer que você acha um cache, que esse é o caso lá de Manise. Tem um cache, né? Essa caixa aqui, como que foi acumulada? Aí você olha assim, não tem nenhuma falésia por perto. Não foram modificados. Então, existe a possibilidade que foram juntados. Como que se pode testar isso aqui? Sim, mas eles podem ter sido juntados simplesmente para acumular matéria-prima para lascamento. Se você está. Pode ser, pode. Ou não. Se for juntado para lasqueamento, tá ótimo. Você já tem uma inferência, assim, sobre comportamento. Se você está numa época que não tem lasqueamento, né, e daí não existe outra evidência de artefatos, né, sobra isso. Se você pensa bem, não existe outra coisa. Você não vai ter mais nada orgânico, você não vai ter mais nada, assim, em termos. A única coisa que você tem é material lítico. E esse material lítico não necessariamente seja lasqueado, assim, ou seja, modificado, né? Então, Eu acho assim, não tem material lascado
não dá para fazer inferência de comportamento humano, você entendeu? Não, mas aí se pode fazer pode inferir que foram catados, foram juntados. Só isso. Sim, mas a natureza também junta. Mas aí que tá, você tem que descartar as possibilidades naturais. Isso se faz através de caixa, né? É complicado, né? Mas é um caso de tem que fazer limonada com os limões disponíveis, né? E essa é uma coisa que a gente pode discutir depois. E não é, digamos, uma coisa que eu não preciso, eu não pretendo assim concentrar nisso. Eu só fico interessado na sequência agora. E a sequência é isso. A frase que eu sempre gosto, que a Idade da Pedra não terminou porque, né, ficamos sem pedras. O que motivou o início, então? Aí eu sempre achei que um dos vetores pode ser a disponibilidade justamente de material lítico, de pedras. E aí, por exemplo, a ravina lá de Gona, né? Aí tem acho que Salácia assim ao lado, né? Onde existiam as mais antigas, né, ferramentas lasqueadas, pelo menos, né? Fica perto de uma camada sedimentada e conglomerado, É né? E tem lascadas, tá? lascadas, Lascadas. né? Isso. É. E há 2,6 milhões de anos existia já uma alta densidade, né? São 200 mil pedras, né, por hectare. E aí ele catou numa área de 1 metro, né? Catou de 116 e muitos eram bons para lasquear ou jogar. Ele usa as duas coisas. Aí nós vimos ontem, que existia épocas em que a expansão das gramíneas C4 foi muito alta, nós temos a formação das savanas, né? E aí a pergunta é, existe muita pedra em savana? Aí não achei nada em termos de uma avaliação, né, mais aprofundada sobre a disponibilidade de material. Então, o que a gente pode ver é simplesmente vendo, né, como o povo hoje trata da questão de savanas ou grasslands com pedras, né? E na Austrália, esses são chamados de bush rocks, são naturais. No lado esquerdo, nós vemos uma máquina especial agora para amassar essas coisas aqui e preparar o terreno para corrigir o solo e passar para o pasto ou para a função de agrícola. E dá para ver que tem N pedras assim disponíveis na superfície. Por enquanto, só que, bom, com o tempo eles vão acabar com tudo. No Veldt sud-africano, no lado esquerdo, também é quartzo que não acaba mais. É, Turcana tem uma estrada assim, nós podemos ver uma disponibilidade natural, né? Isso ao lado da estrada que foi, né, forçado no bush. Nas praderias da América do Norte existe uma máquina que separa e empurra as pedras para um lado, né, como nós podemos ver, e aí no nosso cerrado já existe uma máquina especial, específica, chamada catapietra, né? Que tem um negócio, uma caçamba e recolhe tudo isso aqui, né, justamente para não prejudicar as máquinas agrícolas, né, mais novas. Esses são exemplos de como savanas, em geral, têm uma alta densidade de pedras na superfície. E aí nós temos alguns modelos de outros primatas e monos. Eu vou bem rapidinho aqui, que aí a gente sabe que existem macaco prego aqui no Brasil, que usa martelo, né, onde também existe uma alta densidade
de matéria-prima. Também eles jogam. O Fábio me contou que quando ele ia comer sanduíche, ele tinha que ficar longe das falésias, porque os bichos ficaram bravos e jogaram pedras nele. Existem grupos lá no Panamá, aqui no direito nós podemos ver um macaco cebus. Ele está abrindo alguma coisa, né? E na praia existe uma infinidade de matéria-prima, inclusive outras coisas também, de plásticos, etc, etc. Então tem os mariscos e tem as pedras, tem as duas coisas juntas. Na África Ocidental existe o uso de pedras, né, para abrir nozes, isso é bem conhecido. Jogam pedras em árvores para fazer barulho, alguma coisa assim. E ontem eu descobri isso, né, que é uma coisa nova, que é um estudo lá na Côte d'Ivoire, onde existe uma correlação forte, né, que eles comprovaram entre a composição do assemblage, a propriedade mecânica das pedras e a distribuição espacial de recursos, né? E aí é um highlight sobre a influência muito forte do meio ambiente, né, sobre o recorde da arqueológica. Ou seja, né, quando você tem as nozes, quando você tem as pedras, né, e no caso deles, uma bigorna, pelo menos, alguma coisa que sirva como uma bigorna, existe a arqueologia. Se falta, obviamente, as nozes, se falta matéria-prima em termos de pedra, os bichos não quebram as nozes. Recentemente teve um aluno nosso aqui, associado ao núcleo, que é o Andrews, ele examinou macaco prego. Esse macaco prego lasca pedra Aham, numa outra região, longe lá da Serra da Capivara, bem longe, né? aham. E ele observou que não tem o uso de pedra como ferramenta. Seria interessante conversar com ele para ver qual é a disponibilidade de pedras nesse ambiente e comparar lá com o Piauí, entendeu? Olha, isso é bastante interessante. Pois é, eu posso marcar Bem uma interessante. reunião sua com ele. Vamos, porque isso interessa bastante, porque é um vetor, eu acho que é um dos mais importantes. E voltando para os nossos gastrópodos, né? Desculpe, aqui está no inglês aí. E as épocas de aridez que nós vimos ontem, especificamente no final do Plioceno, que estão ligados justamente com mudanças no campo magnético e todas aquelas coisas também que nós vimos ontem. A importância de gastrópodos, né? Desculpe, é que os blocos básicos da construção de um cérebro são gorduras. Aí, especificamente, são dois, né? O ácido araquidônico, que vamos chamar de AA, porque é uma palavrão, e o ácido blá blá blá, que vamos chamar de DH, e outros também, como EPA, existe um outro chamado ALA, que é o lânico, linólico, desculpe, modificado. E lagos, né, de água doce são fontes ricos de todos esses gastrópodos, né? Os mexilhões e caracóis, né? E especificamente esses ácidos graxos essenciais, né, para a construção do cérebro. Quando você tem uma redução, né, nos recursos hídricos, ou seja, o lago vira um rio, né, o lago ficou bem menor,
os lugares de reprodução de mariscos são reduzidos, porque não, eles gostam de pedra, não gostam tanto de areia, né? O, Nessas épocas, houve uma redução drástica de fontes de ácidos graxos. Mas, em compensação, você estava ao lado de áreas abertas, savanas, com grama C4, onde existiam paisagens, né, cheias de pedra. É bom lembrar que o LA e o ALA não podem ser sintetizados. A gente tem que comer isso aqui. Se não come, você não tem a base de construção de um cérebro. E aqui a gente tem aqui eh, a maneira de como se faz a síntese de PUFAs. PUFAs é polyunsaturated fatty acids, né? Onde a sequência começa com aqui em cinza embaixo, né? Com os PUFAs número 3, você tem um ALA, e PUFAs número 6, que é o referente ao carbono, você tem o LA. O LA eventualmente vai para o AA, que nós já vimos, e o ALA vai para o EPA, né? E para DHA. Enquanto os outros ácidos mais simples, né, vão para, né, outros produtos. Então, esse é um dos problemas com a teoria lá de Thomson, que ela acha que o início do uso de pedras para abrir, para obter fontes de ácido, aliás, fontes de gordura, né, iniciou com a procura de tutano. E acontece que o tutano é muito rico em alguns ácidos, mas muito pobre em outros. Ele é pobre justamente nos ácidos, né, que são essenciais para a formação de um cérebro grande. Mas e a carne? Aí vamos chegar lá. Então, aí se me pergunta, por que que não existe evidência digamos, de um homo, um protótipo, assim, homo, comendo mariscos e gastropódos? Não existe porque para abrir um gastropódo você precisa de uma ferramenta que não seja de pedra. Você não vai quebrar o negócio porque vai esmagar. Você tem que tirar o bicho dentro com um pedaço de madeira ou, de preferência, com uma espinha de um produto qualquer, de uma árvore qualquer, de uma chama-se wait-a-bit thorns, né? Que são muito comuns lá na África. Não vi de quando que a evolução dessas plantas, mas são propícios para tirar, né, justamente o marisco. Se você vai lá para a Bretanha, hoje o pessoal cata esses mariscos e tem uma coisa de prata que você usa para tirar, que o pessoal do restaurante vai te servir. Então, esse é um problema, porque aí existia uma cadeia alimentar possível, rico em ácidos graxos, que não precisava de ferramenta, de pedra. Então, é desconhecido, assim, o uso. Mas, se a gente olhar para um antílope, né, existem umas gorduras, proteínas, tudo aquilo, né? Em relação a um antílope, um veado, que é dama-dama, é, em termos de gorduras essenciais, o tutano tem apenas 1,44%, né, de matéria, desse tipo de ácido. Se você olha para o boi de pasto natural, é menos que 3%. Se você olha aqui no lado direito, né, que há muita coisa complicada, mas enfim, né, o LA e ALA
né, que são essenciais, são 16%. Então, obviamente, tutano era um ótimo fonte de gordura, né, de energia e outras coisas mais, mas não era suficiente para a manutenção de um cérebro grande. E a gente sabe que outros mamíferos carnívoros, quando apresentam grandes mudanças de encefalização, que ocorrem independentemente, e são correlacionados com o tamanho do território, né, e a socialização. Tem um modelo semelhante aos cetáceos, né, os golfinhos, por exemplo, que aí tem épocas claras onde houve problemas de um estresse ambiental, né, ficaram com cérebros maiores. O canídea também tiveram um aumento grande de encefalização no resfriamento que houve no final do Mioceno. As condições mudaram, se adaptaram e, junto com essa adaptação, houve uma encefalização. Como são carnívoros, eles conseguem a matéria-prima para a construção desse cérebro. Alguns exemplos aqui, nós temos o lobo, né, que tem dos carnívoros, ele representa um pouquinho maior do que a média, né? A coeficiente dele é 0,25. Hienas também, carnívoros sociais, são bichos inteligentes, né? 0,24. O leão, que é um dos poucos grandes carnívoros, grandes gatos que sobraram lá na África, né? Na realidade, não tem um cérebro maior do que esperado. O urso é omnívoro, então ele sabe, né, procurar outras formas de comida. É grande. O panda vermelha também, que não é social, mas existe isso aqui. E o gambá, né, é um dos menores índices de encefalização, porque vive sozinho e fede que nem um gambá, que é a maneira dele de se proteger. Aí, quando a gente olha um trabalho mais ou menos recente, 2021, sobre encefalização humana, nós podemos olhar que existe um evento, há cerca de 3,3 milhões de anos, né, em que existe um caminho que vai para a encefalização e outro caminho que aparentemente fica como estava. O que fica como estava, em termos de dieta e tudo, vai para os mais robustos, o bosei, e outros, vamos dizer, homínios, mas não da linhagem, digamos, nossa. E do outro lado, nós temos aqui o pessoal que mais tarde, então, exatamente na época do fim do Plioceno, nós temos uma encefalização bem maior, chega a 2 o grau de encefalização, que é o dobro dos macacos, os monos grandes. E aí tem todos os diversos tipos, né, que confesso que alguns eu não reconheço, eu acho que não são especificamente espécies, subespécies não, mas aí nós temos um grupo, né, do tipo Homo erectus, né, em compensação, o outro lado é um grupo, né, vamos dizer que é o bozói, ou outro nome qualquer, Os parantropídeos. os parantros, exatamente, que aí não apresentam. Eles, por alguma razão, estilo de vida, dieta, etc., etc., não passaram por esse processo, né? E aí, né, a dieta, assim, provavelmente era pobre em relação a ácidos graxos. Enquanto do outro lado, né, nós temos uma necessidade permanente, né, de obter recursos de ácidos graxos que a gente não fabrica, o corpo não fabrica,
e sem o qual, né, a oferta não desenvolve e a gente não desenvolve também. Então, e isso fica bem evidente em Canjera, uma assemblagem lá da Canjera, em 2 milhões de anos, em que, se você olha para os elementos, esqueletos, né, no lado esquerdo, de bovídea, de tamanho médio, né? Em segundo lugar, nós temos o crânio, mandíbula e crânio, né? Houve, não de animais pequenos, os pequenos aí é a carne, mas os animais um pouco maior, né? O pessoal diz, o Ferraro et al., né? Eles dizem que houve a introdução de cabeças com, eles dizem que com a gordura, a caloria, etc, etc, tal, né? Mas eles não dizem que aí essa fonte, nesses crânios, obviamente, são fontes de ácidos graxos necessários. Então, aqui nós temos a primeira evidência que a linhagem, né, que é Erectus e que depois acaba com a gente, né, está à procura, né, de uma fonte de ácidos graxos. Isso fica mais claro, né, mais evidente com o tempo em que há uma procura deliberada de cabeças de proboscidea, né, que cada elefante tem 6 quilos de ácido graxo puro, né, e tem mais, tem múltiplas evidências assim, de não apenas a caça ou a procura de proboscideas em elefantes, mas a remoção deliberada, o acesso deliberado ao crânio, né? Ou até o crânio sendo levado para um lugar onde existia, digamos, um living site, onde existia talvez as mulheres, as grávidas, etc., que precisam desse alimento. Aí nós chegamos a uma bronca que eu tenho há muito tempo, que estamos celebrando agora 60 anos de um erro crasso, né? Onde a separação do homem do chimpanzé é representado com a taxa de reprodução média, né, que é uma função do tempo e não pode ser usado como eixo X, se deu para entender. E ainda persiste. Nós estamos aqui eu tenho o primeiro artigo, que é de 2005, PNAS, né, dizendo que, né, a aceitação geral, né, resulta num tempo de divergência humano-chimpanzé de 4,98, adorei a 98, né, a 7,02, né? E as estimativas mais antigas de estudos moleculares ou de paleontológicas, né, estão provavelmente incorretas, né? Maravilha. Aí nós temos do Royal Society B, de 2010, né, com estimativas baseadas no MDT, onde você tem o tempo de divergência de 5,69, 5,73, né? Tudo abaixo de 6. E o Smithsonian, né, de 2022, dizendo que ainda, né, que o tempo necessário entre a divergência entre chimpanzé e homem, entre 8 e 6 milhões de anos. E isto tudo começou com um paper muito interessante do Sarich e Wilson, né, da década de 60, em que chegaram à conclusão, de acordo com critérios imunológicos, bababi, bababá, é que os monos africanos e o homem divergiram cerca de 6 vezes mais recentemente que o macaco rhesus, né, e o homem. Que isso, fazendo os cálculos, né,
Se você pega um cesto de 30 milhões de anos, você chega à conclusão que os macacos e os homens divergiram há cerca de 5 milhões de anos atrás, né? Isso baseado num conceito chamado relógio molecular. Relógio molecular quer dizer que alguma coisa a divergência, né, entre as moléculas, né, do DNA acontece numa taxa, né, mais ou menos constante, só que essa taxa aqui é ligada à taxa de reprodução, ou seja, é uma função do ciclo biológico. Você não pode pegar os últimos 30 milhões de anos, dizer que a média é 15 anos e depois calcular, o que o Sarit Wilson fez. E aí, quando vi esse troço aqui, e outros, né, tinha uma meia dúzia de papers no começo do século, eu olhava para aquilo e sou engenheiro, olhei para isso, pô, está errado, né? É um erro crasso, se não pode usar o eixo, né? No eixo x, né, digamos, um valor constante que, por sua vez, é uma função daquilo que você está tentando colocar como eixo, ou seja, o tempo. E dá para sentir que até hoje estou bronqueado com isso. E o pior que ficou, nós estamos aqui presos a esse conceito faz 60 anos. Se você Alan, fizer um... Alan, Oi, 5 minutos. tá bom. Se você fizer uma avaliação, né, simples, você chega à conclusão que você vai chegar a 9,3 milhões de anos. Essa foi uma correção simples. E foram feitas algumas tentativas de atrasar isso aqui, né? O Lenga-Gruber e o Pavo, Svante Pavo, né, em 2012, antes dele ganhar o prêmio Nobel, ele achou que era entre 7 e 3 milhões, ou seja, 10 milhões de anos. E aí, uma coisa mais recente, 2000, esqueci onde que é, 2016, né? Os caras também, da Max Planck e do MIT chegaram à conclusão que era provavelmente 12 milhões de anos a separação. Só que daí eles fizeram um chuncho, como nós dizemos no Sul, colocaram um troço lá de população e chegaram de novo a tal das 6,5 a 9,3. Isso é um problema porque, como a gente vai ver em seguida, né, mexe com outros, né, funções. Então, nós estamos com essas duas grandes linhagens. Eu vou rapidinho agora. Um é Erectus, o outro é Paranthropus, né? E o Erectus era chamado de um povo alto, bípedo e semelhante a humanos do pescoço para baixo, né? Ou seja, durante 70 mil gerações, é uma taxa média de 28 anos, que é a taxa atual para os seres humanos, né? Você acaba com alguma coisa que da pescoço para baixo é parecido com a gente. Então, em tese, se você pega mais de 70 gerações, você chega a mais ou menos 3,6 milhões de anos, que é algo que deveria ser parecido com o Erectus do pescoço para baixo. E é o que nós temos na evidência da Light-Toller, né? Nós temos uma pegada, claramente, bípede. Inclusive, o tamanho do pé do cara aqui é o tamanho, exatamente o meu tamanho. A altura estimada, baseado no Homo sapiens, é meu tamanho. E o passo, né, que está aí dado com 66 centímetros, né, é bem parecido com o meu, que é 68. Então, aí, o teu pescoço para baixo, essa cara aqui provavelmente seria muito bem, poderia muito bem usar as minhas roupas, digamos, né? Mas isso não bate, as pegadas não bate com o esqueleto. O esqueleto que nós temos não são provavelmente dessa espécie. É isso o problema. É, É exato. isso o problema. O que nós temos não é isso. A Lucy lá fora não bate com isso.
Mas nós temos isso. Então, isso existia. Aí, É, existia, mas a gente não achou ainda. não, a gente não achou ainda. Não, exatamente. E aí, as pegadas, se você olha assim, a região, é muito complicado, porque tem muito vulcão novo, você tem o Ngorongoro, que explodiu há 2 milhões de anos, que mexeu em tudo. Mas a questão dos lagos, tamanho dos lagos, etc., é ainda uma coisa que precisa ser, tem que ter um estudo maior sobre isso. E aí, aparentemente, no Google Earth existe uma linha, um planície, assim, em torno de 1.645 metros, que é parecido com o lago que tinha lá em Olduvai, e as pegadas não são muito longe disso, não, né? São relativamente perto. Então, não vou chegar à conclusão, mas provavelmente a influência nos lagos era importante. E aí, os fósseis que estão pintando lá de Moroto, né, tem evidências de um grande mono que existia 21 milhões de anos atrás, tá? Que tem algumas características, não dá para examinar o fundo, a perna era mais curta, mas era grande, acima de 30 quilos, e aqui nós podemos ver o Morotopithecus bishopi, tinha um joelho interessante. Não mais do que isso, não dá para dizer, mas aparentemente o joelho que não é parecido nem com pongo e nem com pan. Aí, se a gente olhar quem é que jogava pedra, não vou entrar nisso aqui agora, mas eu vou deixar aqui. É, o Naledi tem outra formação, e a gente desconhece se nem a Lucy sem isso aqui eram suficientes, né? A avaliação do upper limb do Naledi diz que, especificamente, que era uma morfologia para montar, né, para subir a árvore, etc., mas estava faltando os traços derivados para, né, o jogar efetivamente. Isso que eu queria chegar, porque existe uma coisa bem interessante agora em relação às mutações genéticas sobre as glândulas de ecrinos, assim, de suor, que nós temos 10 vezes mais do que os outros catarrinos, ou seja, macacos, primatas. E sofreu uma região acelerada, né, desenvolver rápido a linhagem humana, e como diz esse cara aqui, o Aldeia et al., 2023, após a separação dos chimpanzés, mutações sucessivas, né, levaram ao cúmulo de 10 substituições derivadas de um tipo de genoma, né, que dá essa potência, digamos assim, de SWOR. A gente não sabe se os neandertais têm as mesmas mutações, a gente não sabe se os denisovans, nós temos o DNA, mas não se sabe. Eu entrei em contato com a aldeia, né, sobre a possibilidade de definir quando essas mutações aconteceram. E por isso que o problema lá da definição entre o chimpanzé e o homo é muito importante, porque com a tal da 6 milhões de anos, né, se ele usa isso aqui no relógio molecular, biológico, aliás, molecular, ele talvez tenha uma data que seja mais recente do que deveria ser. Então, esse troço aqui realmente atrapalha, inclusive está chegando a atrapalhar outros, e coisas bem interessantes que podem jogar mais luz sobre a questão de quando, né, a atividade humana passou a ser, né, tão importante que necessitava de um
mecanismo novo de esfriamento. E isso eu acho que Perda do pelo. obviamente a gente perde pelo também, né? Para que o mecanismo funcione. Isso aqui eu vou deixar para a próxima. É um outro assunto, está um pouco fora da encefalização. E nós já estamos em cima da hora. Eu queria saber se tem uma pergunta. Tá bom? Vamos começar aqui pela sala. Alguém tem alguma pergunta? Tem que fazer no microfone, Maricélia. Então, eu não sei se a minha pergunta é pertinente, né? Mas como dizem que toda pergunta provoca uma reflexão, é um momento bom para a gente pensar algumas questões, inclusive para outras pessoas que estão aí ouvindo a apresentação. Eu fico, por exemplo, em vários momentos da sua apresentação, primeiro, na primeira parte da sua apresentação, né, no início, eu ficava pensando na sua aula anterior, em que você falava dos fenômenos meteorológicos, de mudança de posição de planeta, e aí eu fiquei pensando se essas coisas não afetariam, inclusive, a morfologia humana. E aí, quando você mostra agora, por último, esses ossos, que são muito diferentes, com um joelho super que não combina nem com o que veio antes, nem com o que veio depois. Eu fico me perguntando sempre se a gente não está sempre, e já perguntei isso para o Walter também, se nós não estamos sempre buscando aquele modelo, o modelo que é típico, e pode ser que a gente esteja se defrontando com um modelo atípico de morfologia. Então, assim, mesmo entre nós aqui, há grandes diferenças. Então, que exemplar de ser humano é esse que a gente, ou de um ancestral do ser humano, é esse que a gente encontra? Se ele teria, por exemplo, alguma atipicidade morfológica, e é esse que a gente encontrou. Então, eu nem sei como formular essa pergunta, mas foi isso que acabou me incomodando em alguns momentos da sua fala, mas não, na verdade, não questionando, mas causou desconforto pelo que eu estudo aqui. É isso, muito obrigada. Posso responder rapidinho? A gente ontem discutimos especificamente o fim do Plioceno e as mudanças climáticas, especificamente na África Oriental, e que como isso provocaria mudanças de comportamento. Então, o meio ambiente mudou bastante. Eu esqueci de dizer que esse bicho aqui, que eu mostrei que tinha 21 milhões de anos, não era de floresta. Eles fizeram uma reconstrução do meio ambiente e era de chamado woodland, ou seja, Bosque. áreas abertas, assim, com árvores. Bosque. Eu E outra, eu acho que se você tivesse condições de dar uma olhada na matéria de ontem, aí você vai ver como a tendência dessas duas coisas se complementam, que na realidade é uma apresentação só, dividida em dois. Bom, eu vou tentar responder também, Maricélia. Maria Célia, a gente trabalha com o que tem. A gente não pode trabalhar com o que a gente não tem. E o que a gente tem é muito pouco. Então a gente tira literalmente sangue de pedra ou de osso, tá? Agora, indivíduos patológicos são facilmente identificáveis, tá? Pelos ossos. Então, no geral, os hominíneos que a gente trabalha, quer dizer, os esqueletos dos hominíneos que a gente trabalha, né, não tem sinais claros de patologias. Então, por isso que a gente assume que eles representam, vamos dizer assim, a média, né, da população da qual eles vieram, a população das quais eles vieram. E agora, veja, a gente trabalha
com o cocô do cavalo do bandido em pó, entendeu? Mas, infelizmente, é disso que nós temos que tirar informação, porque a outra atitude seria ficar de braço cruzado olhando para essa miséria de ossos que a gente tem, entendeu? Agora, eu acompanho os estudos de evolução humana há quase 50 anos, né? Se você pegar o que nós dispomos hoje de fósseis, principalmente nesse período entre 7 milhões de anos e 2 milhões de anos, com o que a gente tinha há 40 ou 50 anos atrás, nós estamos vivendo um verdadeiro nirvana, você entendeu? Nós aumentamos, assim, exponencialmente, significativamente, o número de fósseis que a gente tem para esse intervalo de tempo. Agora, no intervalo de tempo que seria fundamental para a gente entender o split entre a nossa linhagem e a linhagem dos chimpanzés, que seria aí a faixa, vamos dizer, entre 8 e 13, 14 milhões de anos, infelizmente tem muito poucos fósseis na África, né? Então esse é um período crítico para a gente procurar fósseis. Então é mais ou menos isso a minha resposta, tá? É. Bom, eu acho que a dona Cláudia não surgiu com perguntas, então eu acho que nós podemos encerrar e esperar avidamente por suas palestras em novembro, voltando às datas, deixa eu ver aqui, meu óculos, dia 19/11 e 22/11, às 10 horas da manhã, no mesmo esquema que a gente tem feito hoje. E nós aqui do Núcleo ficamos ávidos por sua presença física aqui, para ver você começar a escrever os artigos sobre tudo isso, tá bom? Nós, nós estamos indo pelas bordas, né? É Estamos aquilo que indo você pelas falou. bordas. Tem que fazer limonada com os limões e aí É, confusão mesmo tem que fazer pelos bordos. Só deixa eu levantar uma coisa, só para completar lá, o esqueleto que foi achado lá em Moroto, de 21 milhões de anos atrás, é bastante completo. Então, é interessante, a dentição é interessante, e chegaram à conclusão que o bicho comia folhas verdes através dos cuspes, né? das cúspides. Só que isso também é típico não apenas de folha verde, mas também de atividade insectívoro. Uhum. E aí, nessa época, eu dei uma checada lá com um colega lá da Sorbonne e aí tinha uma radiação de alguns tipos de borboleta, né? Mas a larva era bem grande, assim, a larva era 7 centímetros, né? É um bicho não tão duro, mas muito rico em ácidos graxos. Ok. Então, e não vai ter nenhum registro disso, não existe. A única coisa que nós temos são os fósseis das próprias larvas. Mas qual o tamanho do cérebro desse mono, vamos dizer assim? É um padrão mono, né, pelo que eu entendi, É né? pequeno. Tem uma parte aqui que não, eles não têm, né? Ah, tá. O interessante é que é um tamanho grande, acima de 30 quilos, a estimativa é isso, Sei. né? Tem alguns traços interessantes em termos de anatomia e a única coisa que me chamou a atenção que era justamente lá na Moroto, que é a região dos Grandes Lagos, né? 21 milhões de anos atrás, do tamanho assim
de um mono como nós somos grande e que tem essa antiguidade. E tinha, né, aparentemente nos dentes, uma facilidade de comer algumas coisas que naquela época, né, eram ricos injustamente nesses produtos. A gente não conhece, não é especulação pura, mas me leva a cada vez mais a imaginar que essa separação do homem, da linhagem homem e chimpanzé, né, seguramente não tem fundamento se você ficar com os 6 milhões de anos. Deve ser mais no passado. Mas isso Eu virou acho. um paradigma, né, e que está muito difícil de modificar, porque tem 60 anos de gente do mundo inteiro, né, falando isso. Desde o Então, Serres, em é, 1967, né? Eu, eu, exatamente, é, exatamente. eu fui contemporâneo ao Serres, em Berkeley, Ah, é? cheguei a conhecê-lo ainda em É, é. atividade. Era um homem Eu, fabuloso, era um homem eu fabuloso. só vi vídeo dele, é um grandalhão assim que É, é. com presença forte, digamos. Pois é, mas era um doce de pessoa. Ele era grandalhão com aquele estilo, né, brucutu, mas no fundo era um doce de pessoa. Tá bom, Alan, muito Tá obrigado bom? e Eu que lhe parabéns. digo. Tá? Obrigado por todo mundo que está assistindo.